Olá novamente, sejam bem-vindos à quarta parte da nossa oficina. No vídeo anterior a gente aprendeu a fazer um bot com esse formato aqui. Então ele se conecta, envia uma mensagem, se desconecta e termina a execução. Agora a gente vai aprender um bot com um ciclo de vida um pouquinho diferente. Então que ele vai se conectar, ficar indefinidamente rodando, recebendo mensagens e reagindo a elas. E aí só vai desligar, efetivamente, se desconectar, parar o cliente, se a gente, por exemplo, requisitar o cancelamento através do cancellation token ou algum tipo de cancelamento externo. Então vamos lá. O que a gente pode fazer já? Remover esse código comentado e essa parte que a gente fez no vídeo passado. Podemos remover também esse IDD channel aqui que a gente não vai mais utilizar. Só que a gente vai precisar dar um await task.delay. Basicamente o mesmo que a gente tinha antes. Só que agora, em vez de a gente dar o delay de 1 segundo toda vez, a gente vai dar um delay só por tempo infinito. Então, timeout.infinite. E aí, aqui a gente passa o cancellation token, que a gente tem ali em cima, então o stopping token. Beleza, agora a gente tem um bot que se conecta, fica esperando indefinidamente e quando é requisitado o cancelamento, ele vai fazer logout e parar. Só que a gente não faz nada com as mensagens que ele está recebendo. Para a gente ter acesso às mensagens recebidas por esse client, a gente tem que utilizar um evento dele, que é o client.messageReceived. Então esse evento vai dar acesso para a gente para todas as mensagens que ele recebe. Aí para a gente fazer alguma coisa com essas mensagens, a gente tem que adicionar um handler para esse evento. E aí botando o mouse aqui em cima, a gente percebe que o handler desse evento precisa retornar uma task e aceitar uma socket message no parâmetro. Então, vamos fazer aqui um handler rapidinho. Private. Tem que retornar uma task. E o nome pode ser message receive handler. Recebe um socket message. Beleza. Aí aqui, por enquanto, a gente pode fazer um log dessa mensagem. Então, dá um logger.log information. Passar uma string. A primeira coisa que a gente pode mostrar é quem enviou essa mensagem. Então, para pegar o autor, a gente tem que dar um message.author.username. E daí, dá 2 pontos, mandar o que ele falou. Então, message.content. E aí, como a gente tem que retornar uma task, a gente pode dar um return task.completedTask. Agora, o que a gente precisa fazer é adicionar o nosso handler. Então, mais igual message received handler. Beleza, agora se a gente rodar o nosso bot, a gente deve ver que ele está recebendo as nossas mensagens e está adicionando um log. Então, se eu vier aqui, peraí que ele não logou ainda. Agora ele logou. Vamos lá, se eu adicionar aqui, olá. Vamos ver. Fernando Silva disse olá. Então agora a gente já tem acesso às mensagens que a gente está recebendo. Então, por exemplo, para um bot que faz um log, por exemplo, das mensagens, ou que, por exemplo, ele redireciona essas mensagens para um arquivo, para que depois possa ser feita auditoria das mensagens do canal,
sei lá, se por algum motivo você precisa de todas as mensagens do canal, sendo elas excluídas, editadas ou não, você pode muito bem fazer um robô para capturar essas mensagens e garantir que você tem o histórico para poder fazer a auditoria depois. Mas, geralmente, o que você precisa que um bot faça é receber comandos. E é isso que a gente vai ver agora. Então vamos lá, parar a execução aqui. Agora a gente já pode remover esse render. A gente não vai mais utilizar ele dessa forma. E primeira coisa, a gente precisa vir aqui no gerenciar pacotes no get do nosso projeto, adicionar um novo pacote, o discord.net.commands. Esse pacote aqui permite que a gente pegue aquela socket message que ele vai retornar para a gente ao desencadear o evento, e a gente pode usar os nossos módulos que a gente vai configurar para executar comandos. Então a gente vai ter que vir aqui no Program e adicionar um novo serviço, services.add singleton. Vai ser um command service. Dá Ctrl ponto aqui para pegar o namespace. Beleza? Agora a gente já tem um command service aqui configurado. O que a gente precisa agora é gerar uma nova classe. Essa classe vai ser o nosso command handler. Então, vamos lá. Nova classe, command handler. Beleza? É a primeira coisa que a gente precisa fazer, tornar ele público. E aí a gente vai ter algumas coisas que a gente vai ter que pegar por injeção de dependência. A primeira delas é o socket client, né? Então, Discord socket client. Dá Ctrl ponto aqui. Client. Segunda é o command service que a gente acabou de colocar. Colocar commands, nome pode ser. Na verdade, por enquanto a gente só precisa disso. Agora a gente pode selecionar aqui esses dois itens, dar um Ctrl ponto, utilizar essa sugestão ali, que ele já gera o nosso construtor com esses parâmetros. E aí, beleza. Aqui a gente vai precisar de dois métodos. O primeiro deles, a gente pode fazer um public async task add command modules async. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é usar aquele evento do client, então message received, e ele vai receber o outro método que a gente vai ter que fazer, vai ser o handle command async. Dá um Ctrl ponto aqui para ele gerar. Beleza. Aqui só renomear o argumento que ele vai ficar mais claro. Abaixo da nossa configuração aqui do nosso handler, a gente tem que chamar um outro método. Então, await commands. Aqui a gente vai adicionar os nossos módulos. Add modules async. Aqui nesse método ele espera dois parâmetros. O primeiro é um assembly. No caso, esse é o assembly a partir do qual ele vai varrer e achar todas as classes que herdam do módulo base e adicionar todos esses módulos na lista de comandos. E
Aí o iService Provider é o que ele vai utilizar para injeção de dependência. Então, todos os módulos que tiverem alguma necessidade de injeção de dependência vão utilizar esse provider como o provider deles. Aí o assembly pode ser o próprio assembly dessa classe. Então, a gente dá um assembly, dá um control ponto aqui só para pegar o system.reflection. Aí dá um get assembly e passa o tipo do command handler. Beleza? Aí aqui, como Service Provider, a gente pode passar no... Por enquanto a gente não tem necessidade de Service Provider. E agora a gente vai para o nosso Handle Commands Async. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é checar se essa mensagem é uma mensagem de usuário ou se é uma mensagem do sistema. Então, if, vamos adicionar uma negação aqui, se essa mensagem é uma socket user message, e aqui a gente pode salvar ela num user message, por exemplo, a gente dá um return. Então aí ele vai retornar sem fazer nada. Então, basicamente a gente está excluindo as mensagens do sistema. Aqui ele está mostrando um erro, mas é só a gente colocar aqui como async, que ele já dá tudo certo. Ok, agora a gente já verificou se é mensagem do sistema, mas a gente tem que verificar também se é uma mensagem de bot, porque o nosso bot não deveria entender a mensagem de outro bot como comando. Então a gente dá aqui um if user message tem um autor que é bot, a gente dá também um return, sem fazer nada. Agora tem uma terceira verificação que a gente tem que fazer, que é se a mensagem que a gente está recebendo tem o prefixo que a gente espera de um comando. Então, por exemplo, geralmente um comando é algum caractere, por exemplo, sei lá, menos, aí o comando em si, por exemplo, um exemplo de um bot de música seria play, e aí algum parâmetro, por exemplo, um link do Spotify ou YouTube. Então, esse menos é o prefixo. Então, ele não faz parte do comando, mas ele é importante para a gente saber que aquela mensagem contém um comando. Então, aqui, por exemplo, a gente faz um char prefix. E aqui a gente pode botar o prefixo que a gente quiser, ou botar menos, para ficar fácil da gente lembrar. Aqui a gente também precisa de um inteiro, que vai ser o nosso argumento de posição. Então, argpos pode ser. Ele começa em 1, porque a gente começa lendo a nossa mensagem a partir do primeiro caractere. E agora a gente vai fazer a nossa verificação em si. Então, if não, então se não, a mensagem ponto has, é a user message aqui. User message ponto has char prefix. Aí aqui a gente passa o nosso prefixo. E depois a gente passa a referência do argumento de posição, porque ele vai alterar esse valor, ele vai botar ele no final do prefixo, que é também o começo do comando, para que a gente consiga depois verificar aonde que começa o comando. Então, ref argpos, aí dá um return. Então, se ele não contiver esse prefixo, a gente retorna sem fazer nada. E aí, se ele contiver, o nosso argumento de posição vai conter o index do último caractere do prefixo. Então, a gente vai conseguir verificar onde que termina o prefixo e onde que começa o comando. Ok, agora a gente vai poder dar o await o nosso command service ponto execute async. E aqui ele espera 3 argumentos.
O primeiro é o contexto. Então, o contexto da mensagem é por onde a gente passa, por que cliente que ela veio. Então, por exemplo, se a gente for responder, mandar uma mensagem, alguma coisa assim, a gente vai precisar desse cliente. Também a mensagem, que a gente entendeu como um comando. Aí também o argumento de posição, para o nosso command service saber aonde que começa o comando. E o service provider para a gente passar os serviços que a gente vai precisar utilizar no módulo. Por enquanto a gente vai deixar nulo. Então, vamos lá. O contexto vai ser um new socket command context. O client vai ser o nosso client e a mensagem vai ser a nossa user message. Aí o argumento de posição vai ser o nosso argpos. E nosso service provider por enquanto vai ser nulo. Ok, agora a gente já configurou tudo que a gente precisava para a gente executar os nossos comandos. Então, quando o nosso add command modules assim que for chamado, a gente vai colocar o nosso handle commands como um handler do message received e a gente vai verificar se essa mensagem é um comando e vai passar para o nosso command service. Só que por enquanto a gente não tem nenhum módulo de comando ainda. Então a gente pode vir aqui no nosso projeto, adicionar uma pasta de command modules, new folder, command modules. Aqui eu vou botar um de exemplo, então eu vou chamar ele de sample module. Aqui a gente pode botar ele para público e a gente tem que botar ele herdando do module base. Aí a gente dá o contraponto para pegar o using. E o tipo genérico que a gente tem que passar aqui é um iCommand context. No nosso caso, a classe que a gente vai utilizar aqui implementa essa interface é a socket command context. Beleza. Aí aqui, qualquer método que a gente botar aqui vai poder ser entendido como um comando. Só que para isso a gente precisa passar o nome do comando. No meu caso aqui o exemplo vai ser echo. Vamos fazer aqui o método que ele vai chamar. Então public async task, chamar ele de echo async. Ele vai receber uma mensagem, colocar text, que é o texto que ele vai dar o echo. E aí a execução dele vai ser um await reply async. Esse reply async é do nosso discord.commands. Ele já pega direto o client e o canal que essa mensagem veio e manda direto o que você passar aqui por parâmetro. No caso, a gente pode passar o próprio texto, já que esse é um método de echo. Então, só repetir o que a gente recebeu. Dá o contraponto aqui para adicionar o threading tasks. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é adicionar aliases para o nosso comando. Então, por exemplo, aqui, alias. Aqui a gente pode botar, por exemplo, say, repeat, ou qualquer outra coisa que a gente entenda que faça sentido para o usuário entender como o nosso comando. Então, por exemplo, se o usuário digitar say, repeat ou echo, ele vai ser direcionado para esse comando e vai ter a mesma execução. Agora a gente já está com o nosso primeiro módulo pronto, só que ainda a gente não está dando o nosso adicionar módulos de comando async lá no nosso worker.
para chamar esse método no nosso worker, a gente precisa chamar esse command handler lá no worker. Então a gente precisa vir aqui no program e passar ele aqui via service provider. Então services.add singleton command handler. Beleza? Agora é só a gente vir aqui no worker e receber esse command handler. Então vamos lá. Private read only command handler. Vou colocar underscore command handler. Aqui receber ele pelo parâmetro no construtor, então command handler. Pode ser command handler nome mesmo. Aí nosso underscore command handler vai receber o command handler que veio por parâmetro. E agora que a gente já tem acesso ao command handler, é só a gente vir aqui no início do nosso método, logo depois do start do login, dar um command handler ponto add command modules async. Beleza, agora a gente já está com tudo configurado para o nosso bot entender comandos. Então se a gente testar ele, a gente vai poder vir aqui no nosso servidor e digitar, por exemplo, -echo olá. E a gente já percebe que o bot está respondendo ao nosso comando. Se a gente der um -say também olá, a gente vai perceber que ele também entende do mesmo jeito, responde com o mesmo comando. Então, agora a gente já tem os comandos configurados, só que por enquanto a gente tem um comando bem básico que não se encaixa com o propósito do nosso bot, que é envio de horóscopo. Então, no nosso próximo vídeo a gente vai ver como utilizar a nossa API de horóscopo nos nossos comandos. Até mais!